Fala aí, galerinha. Ótimo momento para poder passar o avião. Aqui é a TEF, terceiro ano, né? Hoje eu tô trazendo aqui algumas curiosidades e uma contextualização de quem são os marsupiais. Você já ouviu esse nome? Sabe o que quer dizer, né? Acredito que você deve conhecer alguns desses mamíferos aqui nessa imagem. Trouxe algumas questões aqui para a gente explorar, né? A primeira seria quem são os marsupiais, né? De onde eles vêm, onde está localizado o seu habitat natural, né? E como eles são classificados, certo? Então vamos lá. Os marsupiais constituem uma interface de mamíferos que se distingue dos demais da sua classe, como monetramento e placentário, por sua anatomia e fisiologia reprodutiva. Isso quer dizer que eles possuem o marsúpio. O marsúpio é a bolsa que fica localizada na região do abdômen, né, desses mamíferos, onde o filhote, né, fica ali para completar o seu desenvolvimento. Ou seja, o filhote não fica todo o período de gestação e não se desenvolve por completo, né, dentro da sua mãe. Né, ele sai antes, né, eles nascem precocemente. É mais comum, é mais visível também a gente ter uma noção, né, do que é o marsúpio, né, lembrando sempre dos cangurus que tem mais exposto ali, né? Aqui mais pra frente a gente vai falar, mas aqui é um canguru, né, na fase embrionária, né, já nascido, e ele vai ficar aí na sua mãe, né, mamando até ele completar o seu desenvolvimento por completo, né? Há diferenças morfológicas, principalmente reprodutivas, entre, né, esse grupo, né? As fêmeas elas possuem duas vaginas e os machos possuem um pênis bifurcado, significa que eles têm dois pênis. Os filhotes nascem precocemente, como eu já havia falado há alguns minutinhos atrás, e aí ele fica aqui até ele se desenvolver e ficar grandão, como a gente já viu, né, os cangurus hoje, né? Como esse grupo são classificados, né? Aqui eu trouxe uma breve descrição rapidinho só para a gente ter uma noção, né? Então fazem parte do reino Animalia, filo são cordados, subfilo vertebrado, né? Eles possuem vértebra, né? Subclasse tetrapoda, mamália, né? São sua classe, e a interclasse marsupialia. Né? Aqui tem um canguru e tem aqui um gambá, né? Como são mais comuns e mais conhecidos, né? Eu trouxe eles para poder representar essa classe, né? Começando com os gambás, né? A gente conhece como gambá, mas eles possuem diversos nomes, né? Em diferentes regiões, tanto aqui no Brasil como fora, né? Eles são mamíferos marsupial, né? Eles estão desde o sul dos Estados Unidos até a América do Sul, então a gente não encontra eles só aqui, né? São um dos maiores marsupiais da família dos Dediphelideo, né? Eles pertencem ao gênero Dedidelpis e sim, eles são ornívoros. Os gambás, eles medem de 40 a 50 centímetros, né, de comprimento, sem contar com a cauda deles. Eles são parecidos com os ratos, né, mas eles têm a cabeça um pouquinho alongada. Acho que isso influencia também as pessoas confundirem com o rato, se vê passando ali, correndo, né. Eles têm uma cauda pequenininha e a cauda deles só tem pelo ali na região proximal, né? O resto pode servir como suporte para poder enrolar, por exemplo, em tronco de árvore, em ramos, né? Aqui tem um exemplo, se você observar, a caudinha dele é enroladinha e pequenininha. Eles têm as patas curtas, né? Os gambás podem se reproduzir, né, de 3 vezes, né, durante o ano, dando à luz de cerca de 10 a 20 filhotes. E a sua gestação dura de 12 a 14 dias só. Então pensa como os bichos não se reproduzem, né? Aqui, né, já vamos falar deles aqui,
Quem nunca assistiu, né, tem como referência o filme Os Sem Florestas, né? Aqui tem 2 representações de gambás, né? Uma curiosidade que é muito interessante sobre eles, né, que como mecanismo de defesa, né, se eles tomam um susto ou se sentem ameaçados, eles se fingem de mortos. E como é comum, né, se perceber, né, quando fala de gambá, eles, como mecanismo de defesa também, eles soltam gases, então fica aquele cheiro ali insuportável e desagradável. Para pensar realmente que eles estão mortos, né? O gambá e o cagambá, eles são confundidos pelos nomes, mas eles têm diferença. Esse aqui é um cagambá, né? Quem nunca assistiu, né, o filme dos Sem Florestas, eu trouxe um trechinho rapidinho, só pra gente ver a contextualização desse mecanismo deles de defesa. Ah, não. Puxa, posso cutucar ele? Não! Esses pobres bichinhos. O que foi? Será que aconteceu? Acho que ele morreu. Debbie, se me lembro bem, não é permitido parar o carro no meio da rua. Pode causar um acidente. Ah! Jimmy, vá pegar a pá no carro. As luzes se apagam, meu corpo esfriando, eu vejo um túnel. Ah, não. Mamãe, é a senhora que está me chamando para a luz. Preciso ir em direção à luz. O que será que ele tá fazendo? Vai ver, a batida afetou o cérebro dele. Você foi longe demais dessa vez. Vamos sair logo daqui e deixar esse... Bela pegada, Beth. Você é perigoso, você é doido. Eu vou para casa. Adeus, mundo cruel. Rosebud. Posso Então, continuando aqui, pessoal, né, quem quiser assistir o Sem Florestas, é bem legal, traz aí um conhecimento, né, pra gente. O principal predador, né, desses bichinhos são os gatos do mato, também conhecidos como leopardos, né? Os gambás, eles não convivem em grupo, só apenas na época de reprodução. Eles são, né, mamíferos noturnos, né? Por isso que quando começa a escurecer, eles já saem dos seus abrigos para poder caçar. E eles, como são herbívoros, eles comem basicamente tudo. Então, desde vermes até insetos, frutas, né? E aí, o nosso próximo animal a ser explorado aqui, um canguru já com seu filhote totalmente desenvolvido. Eles vivem, né, na Austrália, né? E eles também são considerados o símbolo nacional desse país. Aqui eu já falei para vocês, eles na fase embrionária, e aqui eles estão, né, cerca de 4 a 5 semanas já no seu desenvolvimento, ainda estão cegos, né, mas as patinhas deles aqui já estão desenvolvendo, eles não têm pelo. Algumas curiosidades, né, importantes, né, sobre os cangurus: eles medem, né, contando com a cauda, né, eles podem chegar até 3 metros de altura. Sua gestação vai durar aí cerca de 34 dias, né, eles pesam cerca de 50 quilos, a sua população está aí alcançando os 45 milhões, e eles correndo, né, eles podem alcançar aí uma velocidade de 20 a 50 quilômetros por hora, né. Uma outra curiosidade, eu falei lá no começo que eles são hoje, né, originados lá na Austrália, né, seu habitat natural, mas antes eles eram abundantes na Eurasia, né, mas hoje eles só estão na Austrália, na Oceania. Eles vivem em grupos, eles vivem cerca de 22 anos, eles comem aí frutas, vegetais, eles têm um processo de digestão que não é tão fácil, né, um pouquinho complicado, e existem vários tipos de canguru, né, eu não sabia, mas aqui nós temos também uma espécie de canguru, né, e eles são animais que gostam, né, de descansar bastante. É isso, pessoal.
Tentei ser mais rápido e objetiva. Espero ter ajudado. É isso. Valeu.